Você senta para estudar, abre o livro e de repente seu coração acelera? Você olha para a quantidade de conteúdo e pensa que nunca vai conseguir aprender tudo a tempo? Enquanto estuda, sente culpa por não ter estudado mais? Ou quando descansa, sente culpa por estar descansando? Principalmente quando tenta dormir e lembra daquela prova. Quando você vai fazer a prova e parece que não lembra de nada. Se você já passou por isso tudo, eu te entendo. Você não está sozinho nessa. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre ansiedade e nervosismo no estudo. Não apenas com dicas de produtividade, mas tentando entender o que acontece no nosso cérebro e até mesmo com a sociedade em que vivemos atualmente. Enquanto estarei fazendo meu tricô. E aqui está um dos motivos de eu não surtar. A ansiedade é uma resposta natural do nosso organismo diante da percepção de um desafio ou de uma possível ameaça. Ela existe para nos preparar. Em pequenas dosagens, pode até melhorar o desenvolvimento. Isso é conhecido na psicologia como relação entre ativação e desempenho, frequentemente ilustrada pela lei de Yerkes-Dodson. O nível moderado de ativação pode favorecer a performance, enquanto níveis muito baixos ou muito altos tendem a prejudicá-la. Quanto mais a ansiedade é intensa, mais a atenção é prejudicada, mais a memória se reduz, há dificuldades no raciocínio e aumenta a autocrítica. O problema não é sentir ansiedade. O problema é quando ela deixa de ajudar e passa a nos impedir de aprender. A mente tenta prever o futuro. Nosso cérebro gosta de antecipar cenários e até mesmo criar alguns. Ele faz aquelas perguntas como: e se eu esquecer? E se eu não conseguir? E se eu reprovar? E se esse esforço todo não valer a pena? E se tudo for em vão? E se eu decepcionar alguém? Fora, claro, o perfeccionismo. Muitos estudantes não têm só medo de estudar, eles têm medo de não serem perfeitos. E essa perfeição é um pouco relativa, uma vez que o que pode ser perfeito para você não é perfeito para outro. E aí? De que perfeição estamos falando? Fora, é claro, aquelas crenças centrais que nos rondam, né? Meu valor depende das minhas notas. Se eu errar, significa que eu sou incapaz. Se eu tirar zero, significa que eu sou burro. E isso acaba impulsionando muito mais uma ansiedade e um sofrimento de que talvez não sejamos perfeitos para aquilo. Na cultura da produtividade, vivemos em uma sociedade que valoriza desempenho. Sempre ouvimos seja melhor, estude muito. Se você não fizer isso, não vai ser igual fulano de tal. O filho de Beltrana conseguiu passar naquela faculdade. Você fica o dia inteiro nessa cama. Você só mexe nesse telefone. Você não faz nada. Só fica nesse quarto. E às vezes a gente nem precisa de terceiros. Nós mesmos acabamos nos auto-sabotando, na maioria das vezes. E isso acaba gerando uma culpa. Fora aquela comparação que nós mesmos nos fazemos quando nós nos deparamos com pessoas que conseguem estudar horas, acordam 3 da manhã para fazer uma rotina que para você é irreal. Muitas pessoas sendo aprovadas, certificados, aquelas rotinas perfeitas que a gente só vê na internet, mas que muitas vezes não mostram aquelas inseguranças, aquelas reprovações, aquelas pausas necessárias para descanso e principalmente as dificuldades. Nós acabamos comparando nossas vidas com pequenos recortes da vida dos outros, quando na verdade nós não sabemos nada do que se passa na vida dos outros, só aquilo que elas querem mostrar. Às vezes nós temos aquelas pressões externas gigantescas que na verdade nem precisam ser faladas. Nós sentimos por olhares, comentários, uma desaprovação na forma como se comunicam com você, sobre expectativas familiares, financeiras e sociais. Essas pressões podem tomar uma prova muito maior do que ela realmente é. Essas pressões podem aumentar coisas simples, que quando a gente percebe, parece muito maior do que já é. Aaron Beck revolucionou a psicologia ao mostrar que não são apenas os acontecimentos que nos fazem sofrer, mas principalmente a forma como nós interpretamos. Imagine dois alunos fazendo prova. Um pensa: se eu errar essa questão, acabou tudo para mim. O outro pensa: vou fazer o melhor que eu puder. A situação é praticamente a mesma. O pensamento é diferente. E isso muda completamente o nível de ansiedade. Beck mostrou que nossa mente produz pensamentos automáticos o tempo inteiro. Quando esses pensamentos são extremamente negativos ou rígidos, podem aumentar a ansiedade. Por isso, uma das perguntas mais importantes no TCC é: existe outra maneira de interpretar esta situação? Já a Carol Dweck estudou durante décadas como as pessoas enxergam suas próprias capacidades. Ela identificou
dois padrões importantes. Pessoas inteligentes já nascem inteligentes. Se eu erro, significa que eu não sou capaz. Posso aprender. Meu cérebro muda conforme eu pratico. O erro faz parte da aprendizagem. Segundo Carol, estudantes que enxergam os erros como oportunidades tendem a persistir mais diante das dificuldades e desenvolver melhor confiança ao longo dos tempos, uma vez que o esforço não revela falta de inteligência. Ele faz parte do desenvolvimento daquela pessoa. Já Kristen Neff percebeu que muitos estudantes tratam a si mesmos de uma maneira que jamais tratariam um amigo. Imagine esquecer a resposta da prova. O diálogo interno costuma ser: eu sou um desastre, eu sou burro, nunca vou aprender, vou reprovar. Mas e se fosse um amigo? Provavelmente você iria dizer que está tudo bem, que isso acontece, que coisas do tipo acontecem, que uma prova não ali vai qualificar a inteligência desse amigo. Segundo ela, autocompaixão não é pena de si mesmo. Também não é uma acomodação. É reconhecer que errar é humano, que sofrer faz parte da experiência de todos e que podemos nos tratar com gentileza enquanto continuamos buscando melhorar. E é normal. As maiores mentes do século erraram muito antes de conseguirem ter resultados na pesquisa, numa empresa, numa marca. Albert Bandura introduziu o conceito de autoeficácia, que é a crença de que somos capazes de realizar uma tarefa. Quanto maior é essa crença, maior costuma ser nossa persistência diante das dificuldades. Como construir, então, essa autoeficiência? Vibrar pelas pequenas conquistas, pelas pequenas vitórias, prática constante, perceber sua evolução, comparando seu início e seu atual momento. Bandura mostrou que confiança não surge antes da ação. Ela costuma surgir durante esse processo. Levi Vygotsky defendia que o aprendizado acontece profundamente por meio de interações sociais. Conversar, perguntar, ensinar alguém, estudar em grupo, receber orientação. Tudo isso favorece e fortalece o aprendizado. Às vezes, a ansiedade diminui justamente quando percebemos que não precisamos aprender tudo sozinho. Jean Piaget via o conhecimento como uma construção ativa. Quando erramos, nosso cérebro percebe que os esquemas que possuíam não são suficientes. Então, ele reorganiza essas estruturas. Ou seja, o erro não interrompe o aprendizado. Ele frequentemente é parte dele, porque a partir do erro, nós vamos nos moldando e pesquisando mais a fundo sobre aquele tema. Não é para ficarmos paralisados com o erro, mas aprender com ele. Carl Rogers acreditava que o ser humano tende naturalmente ao crescimento quando encontra um ambiente de aceitação. Ele dizia que aprender em um ambiente de medo constante é muito mais difícil do que um que seria mais leve. Por isso é importante construir uma relação saudável consigo mesmo. Você pode ser disciplinado sem ser cruel consigo mesmo. Particularmente falando, eu vivi meu ensino fundamental 2 achando que eu era uma burra, porque eu não consegui me concentrar, eu não consegui tirar notas boas, quase repeti por N coisas que estavam acontecendo, mas principalmente porque eu vivia me auto-sabotando ao ponto de que eu era burra demais para conseguir estar ali. E isso piorou muito, justamente porque eu tinha uma autocrítica muito grande, enorme, estratosférica. E isso dificultou muito a minha trajetória. Quando eu comecei a terapia e fui pro ensino médio, eu percebi que, na verdade, eu nunca tinha sido burra. Eu só não tinha achado a melhor forma de estudar. Quando eu tirei meu primeiro 10 em matemática, eu só não chorei porque eu estava incrédula por ter tirado 10. E eu fui questionar a professora, lembro disso até hoje. E eu fui questionar para a professora do porquê daquela nota. E ela ficou surpresa, porque não achou que viria de mim uma pergunta dessa. E ela me explicou todos os cálculos, todas as perguntas, todos os exercícios dentro da prova, e que eu tinha feito de maneira correta. Por isso que eu tirei aquela nota. E eu achei um absurdo, porque na minha cabeça eu era muito burra. Recentemente, quando eu comecei a fazer uma terapia voltada mais para o comportamento humano, eu percebi que, na verdade, eu não era burra, mas que tinha dificuldades de foco, porque minha cabeça não parava. Eu não conseguia parar e focar por muito tempo. E eu tive que criar mecanismos para que eu conseguisse focar em algo. Por exemplo, tricô. Eu comecei a fazer tricô quando eu fui pra faculdade, porque eu não tava conseguindo focar. Eu assisti os vídeos, uma vez que, por causa da pandemia, eu fiz a faculdade na época da pandemia, e eu via os vídeos das aulas e eu não conseguia focar. E eu imaginei que se eu fizesse duas coisas ao mesmo tempo, eu conseguiria focar. Algo com a mão e algo que eu ali pudesse ver, ouvir. Isso foi tão bom que eu descobri que eu precisava disso. Eu precisava ter um estímulo manual para conseguir me concentrar em outras coisas. Quando eu percebi que, na verdade, eu nunca tinha sido burra, mas que eu
eu não tinha aquela percepção de que meu cérebro não conseguia focar tão facilmente como as outras pessoas, isso pra mim foi uma explosão mental. Porque até então eu jurava que eu era um ser desprovido de inteligência, que eu ia morrer de fome porque eu não conseguiria achar um emprego, não conseguiria ser uma profissional por justamente eu apenas ter um TDAH. Mas é claro também, não vamos esquecer dos dias que eu já fiquei em ansiedade por também ficar de uma prova e passar mal. No último Enem eu fiquei verde. Gente, foi uma situação tão deplorável que eu fui no banheiro mais 3 vezes. Os fiscais ficaram até com dó de mim. A situação foi calamitosa, não foi legal. Não foi um bom momento, não foi um dos melhores momentos. Antes de aprendermos como reduzir a ansiedade, precisamos entender uma coisa importante. Seu cérebro não está tentando atrapalhar você. Na verdade, ele está tentando te proteger. O problema é que às vezes ele interpreta a prova, um vestibular ou uma apresentação como se fosse um grande perigo, como se estivesse no meio da selva e um leão olhou pra você e falou: você vai ser minha janta. Uma vez que seu cérebro foi feito para sobreviver, não para tirar boas notas. Durante milhões de anos da evolução humana, nossos ancestrais precisavam sobreviver de predadores, guerra, fome e outros perigos reais. E o cérebro desenvolveu um sistema extremamente eficiente para detectar ameaças. E querendo ou não, esse sistema funciona até hoje. Existe até hoje. O problema é que ele não consegue diferenciar muito bem um leão de um vestibular. E o que acontece? Seu sistema digestivo fala alto, berra e você coloca tudo pra fora, por cima e por baixo. Para o cérebro, qualquer situação que possa representar perda, rejeição, fracasso ou ameaça ao nosso futuro pode ativar o mesmo sistema de alerta. Uma das principais estruturas envolvidas é a amígdala cerebral. Ela funciona como um alarme quando percebe algo perigoso. Envia um sistema de emergência para o seu sistema nervoso, mesmo antes de você pensar racionalmente. Por isso que às vezes nós ficamos em crise, sem saber o porquê daquilo. Ou às vezes nós até sabemos o motivo, só que não sabemos sair deste pane no sistema. Alguém me desconfigurou. E isso, inconscientemente, gera perguntas de isso pode colocar você em risco? Se a resposta for sim, ela desperta uma reação em cadeia. O que muitas das vezes pra gente acaba sendo uma entrevista de emprego, aprender um idioma, fazer um vestibular, ter uma conversa séria com o gerente ou até mesmo com o cliente. A partir daí, o organismo entra em um famoso estado de alerta, fuga. O corpo libera hormônios como a adrenalina, noradrenalina, cortisol. E esses hormônios fazem sentido quando ocorrer um perigo. Mas durante uma prova, ele pode atrapalhar. Seu coração acelera, sua respiração fica curta, falta de ar, as mãos começam a suar, às vezes você tem tremedeiras, os músculos ficam tensos, o estômago fecha, a boca fica seca e você sente uma inquietação enorme. Tudo isso porque seu cérebro acredita que precisa preparar o corpo para sobreviver, para uma fuga, para uma luta, não para aprender. Uma vez que nos colocam tanta pressão, porque você precisa ser isso, precisa fazer aquilo, porque se você não fizer isso, você vai ser burro, e por aí vai. E agora vem uma parte muito interessante, porque existe uma região chamada de córtex pré-frontal, que participa de funções como raciocínio, planejamento, atenção, tomada de decisão, memória de trabalho, um controle dos impulsos. E é justamente a região que mais usamos para estudar. Mas quando a ansiedade fica muito intensa, o seu cérebro passa a priorizar a sobrevivência e diminui os recursos destinados ao pensamento complexo. E é por isso que muitas pessoas dizem: eu sabia tudo da matéria, mas na hora da prova deu um branco. A maioria das vezes a informação continua armazenada. O problema é o acesso a ela. A ansiedade dificulta recuperar aquilo que já aprendemos. E não é porque você teve um branco que você vai ser burro. E pra ser sincera, esse método de avaliação, prova, vestibular, não é um dos melhores. Uma vez que, por causa de um dia que você não está muito bem, você acaba sendo taxado como burro, sendo que você vai ser uma das melhores pessoas, os melhores alunos daquela instituição, só que por causa da ansiedade, não conseguiu tirar uma boa nota. Imagine que sua memória de trabalho seja como uma mesa. Enquanto você estuda, essa mesa precisa ser organizada. Agora imagine que começam a aparecer pensamentos como: e se eu reprovar? E se eu esquecer tudo? E se meus pais ficarem decepcionados? E se eu não passar? E se eu reprovar naquele vestibular? Se eu não conseguir passar no concurso? Esses pensamentos ocupam espaço. Quanto mais espaço eles ocupam, menos sobra para o aprendizado. A ansiedade rouba recursos da atenção. A ansiedade costuma funcionar como um ciclo. Primeiro, não vou conseguir. Aí a ansiedade aumenta. A concentração diminui, o desempenho piora, e você pensa: eu sabia que não conseguiria. Na próxima vez, a ansiedade aparece ainda mais cedo. E é um ciclo. A boa notícia: ciclos também podem ser quebrados. Não existe uma técnica capaz de eliminar completamente a ansiedade. E talvez nem devesse existir. A ansiedade faz parte de nossa vida. O objetivo não é nunca mais senti-la, é aprender
a não deixar que ela nos controle. É sobre vocês terem um plano para quando ela vier. Porque às vezes ela vem quando a gente estiver andando na rua, sem ao menos percebermos. Por exemplo, eu descobri que fazer tricô me acalma, porque eu preciso me concentrar em tudo que eu tô fazendo. Até porque se eu não me concentrar, faço besteira. Ou, por exemplo, desenhar, ou fazer um bullet journal, ou um caderno de colagem, ou cerâmica. Ou algo com a mão. Fazer algo manualmente ajuda a gente a focar naquilo que a gente está fazendo. Uma vez que a gente se não focar, a chance de errar é muito grande. Então a gente vai se ater aos detalhes. Uma das estratégias mais estudadas e mais recomendadas é uma respiração diafragmática. Quando respiramos rapidamente, o nosso cérebro entende que o perigo continua. Quando respiramos lenta e profundamente, enviamos um sinal contrário. E como a gente pode fazer isso? Inspirar por aproximadamente 4 segundos, segurar 2 segundos e expirar lentamente durante 6 segundos. Repetir por alguns minutos. Essa estratégia ajuda a ativar o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo estado de relaxamento. Ou até mesmo tentar sentir o ar, o vento, observar as coisas ao seu redor. Ter sua atenção em algo específico que não seja seus pensamentos. Claro que não é algo que a gente consegue de um dia para noite, infelizmente. Mas é uma atividade, um exercício legal para ser feito quando nós estamos com aquela ansiedade chata que não passa de jeito nenhum. Beck mostrou que quando nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções, com pensamentos como vou fracassar, sou uma fraude, sou um fracasso, pergunte-se qual é a evidência disso. Bom, se muitas pessoas elogiam você em um determinado ponto, alguém tem que estar errado. Se é uma pessoa contra 10, a chance dessa uma pessoa estar errada é de 99%. Existe outra possibilidade? Talvez aquele caminho que você queira seguir, primeiramente, não seja um dos melhores. Por que não recalcular a rota? O que você pode fazer? Bom, eu tenho insônia, dificuldade para dormir. Estou tomando melanina, prescrição médica. Mas às vezes eu não consigo dormir, mesmo com melanina. O que eu faço? Tento relaxar meu cérebro, desacelerá-lo. Meditar, ler um livro calmo, um livro que não seja de fantasia, porque senão eu varo a noite lendo, e isso já aconteceu muitas vezes. Estou tratando de uma hipótese como se fosse um fato muito fiel. E esse pequeno exercício ajuda a diminuir interpretações catastróficas. Bom, até um tempo atrás eu me achava burríssima, e a inteligência que eu tenho foi de esforço meu. Não é à toa que eu não aceitei muito bem quando a minha psicóloga falou que eu tinha ali tendências nessa altas habilidades. Eu sei fazer um pouquinho de tudo. Mas, na minha cabeça, eu acho isso um absurdo. Porque eu não poderia nascer com isso. Eu desenvolvi isso. Desesperada, porque eu queria ser alguém na vida. Fora que nosso cérebro aprende melhor quando revisamos em intervalos. Em vez de estudar 8 horas em um único dia, é mais eficiente revisar pequenas quantidades ao longo do prazo. Geralmente, quando eu dou aula com os meus alunos, a cada 2 capítulos eu faço uma revisão. E essa revisão é um direto ao ponto. Dicas diretas. Ah, aqui você usa nisso. Ponto. Ah, então você nem pode usar em outro. Não, é isso aqui, ponto, acabou. Ah, só isso, só isso. Porque, querendo ou não, a gente precisa da teoria. Mas, quando a gente começa a usar na prática, é uma coisa muito diferente. E seria totalmente infundável passar uma gramática, um conteúdo, um vocabulário X, Y, Z que não vai ser usado no cotidiano. Não faria sentido. Mas, caso apareça, você sabe de onde veio. Ao invés de apenas reler, feche esse livro e explique para si mesmo, como se fosse uma criança de 5 anos. Ou pegue o seu ursinho de pelúcia e ensine para ele. Escreva como uma famosa diva, como se estivesse falando com sua melhor amiga. Menina babado, te falar, as mitocôndrias, nossa, senta aí que eu vou falar do babado dessas divas. Essas divas, elas não só fazem a parte energética da célula inteira, é por causa dessas divas que a gente vive. Porque se não fosse por elas, ninguém estaria vivo. Nem mesmo uma célula, uma nanomicrocélula. É babado, pra você ver como a situação aqui a gente precisa de dar uma atenção pra ela, porque ela ali faz os babados sinistros, e se não fosse por elas, todo mundo estaria morto. Às vezes, falar de um jeito como se você estivesse conversando com alguém, ajuda a gente a fixar mais. Quando nós reprogramamos nosso cérebro para uma gramática, para um estudo, para o que seja, de uma forma cômica, a gente consegue enraizar muito mais aquele conhecimento do que de forma mais tradicional. Experiência própria. Tente resolver exercícios. Ensinar a alguém. Quanto mais você recupera a informação da memória, mais forte ela se torna. E, gente, isso é bizarramente bizarro. Por quê? Eu só fui entender uma gramática do coreano, que foi a partícula de tópico versus a partícula do sujeito, depois que comecei a dar aula. Nosso cérebro não foi feito para permanecer concentrado durante muitas horas seguidas. E poucas as pessoas conseguem. Experimente. 25 minutos de estudo, segundos de pausa, depois mais 25 minutos.
Aí uma pausa maior e mais 10 minutinhos de estudo. Não precisa ser algo direto. Quando nós fazemos uma rotina que seja real, que se encaixa com a nossa realidade, além de melhorar a concentração, reduz essa sensação de exaustão e aquela sensação de fracasso. Nossa, passei tantas horas estudando, mas não fiz nada. Não consegui fixar nada. Porque talvez você esteja cansado. Quantas vezes eu já estudei cansada e não consegui absorver nada? E muitas das coisas que hoje em dia eu faço na minha rotina foi por causa de muitas outras rotinas fracassadas que eu já tive. Foram muitas rotinas. Gente, eu tinha rotina, assim, que eu olho hoje e falo, gente, como eu conseguia viver assim? Diversas pesquisas mostram que praticar regularmente atividade física está associada à redução de sintomas da ansiedade e melhorar o humor. Não precisa ser algo intenso. Pode ser uma caminhada, bicicleta, dança, natação, musculação. Gente, eu fujo de academia. Inclusive, eu tenho um dedinho podre pra academia. Por quê? Eu fui treinar na academia e a academia fechou. Lindo, não? Mas é maravilhoso. Porém, eu descobri uma paixão. Comecei a fazer yoga. Gente, a melhor coisa da minha vida foi ter começado a fazer yoga. Minha lombar não é mais de uma pessoa de 80 anos. É de uma pessoa de 60. Tem noção disso? Às vezes, não precisa fazer muitas coisas. Caso você tenha um cachorrinho, sai pra passear com o cachorrinho. Tive problema de estômago por causa da ansiedade. Eu vomitei horrores por causa da ansiedade. Nossa, calafrio. Nossa, piriri. Nossa, não foi um negócio muito legal. Foi uma ladeira abaixo, né? Gente, eu tive piriri no Enem. Vocês têm noção disso? A humilhação que foi? Gente, que negócio complicado. Nossa Senhora. Então, se movimentar também é um cuidado emocional. Fora também que o sono é importantíssimo, uma vez que dormir não é perder tempo. É parte do estudo. Durante o sono, o cérebro consolida memórias e reorganiza informações aprendidas ao longo da vida, ao longo do dia. Dormir pouco aumenta a ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração e esquecimento do que foi estudado. Mindfulness significa prestar atenção no momento presente de forma intencional e sem julgamentos. Quando estamos ansiosos, nossa mente costuma viver no futuro. E se? Gente, e se não existe? Né? Você fica nessa suposição, ai, se eu tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo. Mas infelizmente não podemos voltar ao passado e mudar nossas decisões, nossos caminhos. E isso acontece. O que a gente pode fazer para melhorar a partir daqui, então? Se eu não gostei dessa decisão que eu tomei, o que eu posso fazer para mudá-la? O que eu posso fazer para não estar mais nessa posição? O que eu posso fazer para mudar? Para não estar mais aqui? Para eu conseguir alcançar os meus objetivos? A atenção plena ajuda a trazer o foco de volta para o agora. Mesmo 5 ou 10 minutos por dia pode ser úteis para muitas pessoas. Não precisa ser aquela coisa drástica, sabe? Às vezes nós precisamos ir aos pouquinhos. Não tenha pressa. Por que ter pressa? Quando a gente faz algo de forma muito rápida, a gente faz de qualquer jeito. E se acontecer, pode não ser do jeito que você queria, porque você fez de forma agitada, acelerada, com pressa. Quando é algo que você quer fazer e você preza, você deseja, faça devagar, aprenda, organize, planeje. Não precisa ser algo assim de um dia para outro. Até porque, se você construir seu castelinho na beira da praia, na primeira onda vai ser levado embora. Por mais clichê que seja, escrever ajuda muito a organizar os sentimentos e os pensamentos. Quando colocamos as preocupações no papel, elas deixam de ocupar tanto espaço mental. Às vezes, quando eu só quero escrever e botar pra fora o que eu tô sentindo, eu gosto de escrever. É uma coisa que eu gosto muito de fazer é escrever. E eu não quero que ninguém saiba. Eu taco fogo. É libertador, sabe? Colocando pra fora. Não vai resolver 100% dos meus problemas. Mas só de ter colocado pra fora ajuda muito a amenizar o que se passa na minha cabeça. Porque quando você escreve, o que tá sentindo, quais pensamentos estão aparecendo, o que está sob o seu controle hoje, é uma prática simples, mas muito eficaz para muitas pessoas. Por exemplo, pra mim foi ótimo. Pra você pode não ser. Pra você dançar pode ser uma resposta mais ativa disso. Pra mim, escrever é a que mais me dá retorno. Segundo Christian, pessoas autocompassivas não desistem mais facilmente. Na verdade, elas costumam persistir mais, porque erram sem destruir a própria autoestima. Ao invés de pensar, eu sou um fracasso, experimente. Hoje não foi como eu esperava, mas não vou desistir. Mas amanhã vai ser outro dia. Quando der meia-noite, um novo dia virá. Mas ainda posso aprender. Isso não diminui a responsabilidade. Diminui apenas a crueldade com o que você fala consigo mesmo. Uma vez minha psicóloga falou pra mim assim: por que você não se trata como você trata sua amiga? Tenta fazer esse experimento. Comece a se tratar como você trata aquela amiga que você tá sempre colocando pra cima. Que aconteceu um negócio muito ruim na vida dela e você, às vezes, não tem muito o que dizer, mas tá ali incentivando, motivando. Foi só um dia, amanhã você consegue, você é inteligente, vamos lá. Você não precisa de um papel pra dizer o quão inteligente você é. Olha só quantas coisas incríveis você já fez. Olha quantos livros você já leu, quantos cursos você já estudou, quanto que você já fez. Olha só quantas coisas incríveis você sabe fazer. Sabe, se tratar como amiga de fato. Se olhar com mais compaixão. Albert Bandura mostrou que confiança nasce da experiência. Comece pequeno.
Uma página, depois duas, depois um capítulo. Cada pequena conquista ensina ao cérebro: eu consigo. Confiança não aparece antes de ação, ela aparece durante o caminho. E se a ansiedade está impedindo você de estudar, dormir, trabalhar ou viver com qualidade, procure ajuda. A terapia cognitivo-comportamental, famoso TCC, por exemplo, possui ampla evidência científica para o tratamento de diferentes transtornos de ansiedade. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um incentivo e um investimento na sua saúde. Vou pedir para o Guilherme colocar aqui ao lado alguns livros interessantes que vocês possam ler, que podem ajudar nesses momentos, né? Sobre ansiedade, sobre aprendizado, sobre hábitos, sobre mentalidade, sobre propósito e resiliência. Uma vez que, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de estudar, de ler, de conhecer. E com livros eu consigo ter um conhecimento a mais. E é uma coisa que, acho que vocês perceberam que eu tenho muitos livros, não só aqui, mas eu tenho mais de 200 livros físicos e muitos livros virtuais. Se a ansiedade impede você de estudar regularmente, causa crises frequentes, interfere no sono ou na alimentação e provoca sofrimento interno por semanas ou meses, procure para um profissional. Procure para um psicólogo. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é uma forma de cuidar de si mesmo. E eu quero terminar esse vídeo lembrando algo que muitas vezes esquecemos ao longo, né, dos dias, das semanas, dos meses. Você não é só nota, você não é uma reprovação, você não é só aprovação, você não é um simulado, você não é uma prova, você é apenas uma pessoa aprendendo. E aprender envolve dúvidas, erros, pausas e recomeço. Talvez o seu maior desafio não seja estudar mais, talvez seja aprender a estudar sem transformar esse processo em uma guerra contra você mesmo. Afinal, conhecimento floresce melhor quando encontra uma mente curiosa, não uma mente consumida pelo medo.